Estas são todas as bases militares dos Estados Unidos em África. Os Estados Unidos buscam um poder estratégico no continente africano, mas parece que esse balanço de poder pode estar ameaçado. A junta do Níger anunciou o fim da relação militar com os Estados Unidos. Os Estados Unidos perdeu uma das suas maiores bases militares no Níger. E isso pode acontecer em outras regiões do continente. Então, o que aconteceu para os Estados Unidos perder uma das suas mais importantes bases nesta região? Ok, vamos entender bem essa história. Na década de 1890, a França começou a conquista na região do Níger. Em 1922, o território foi transformado em uma colônia, fazendo parte da África Ocidental Francesa, e em 1958 passou a ser uma república autônoma da comunidade francesa. E mais tarde, em 1960, o Níger finalmente obteve a sua independência. O primeiro presidente do Níger ficou no poder aproximadamente 14 anos, onde ele sofreu um golpe de Estado, e os golpes nunca mais cessaram desde a deposição do seu primeiro presidente. O Níger nunca viu uma década de estabilidade política e, com cada novo líder, uma nova constituição. Porém, o que sempre se manteve constante foi o sofrimento do povo e a presença da França no território. E, como você bem sabe, a França nunca abandonou nenhuma das suas colônias. E, com certeza, os golpes de Estado e a instabilidade política afetaram a economia do país e o seu desenvolvimento como um todo. E, quando você acha que as coisas não poderiam ficar pior ainda, aí vem os terroristas. O Níger está situado na região do Sahel, onde sofre ataques terroristas ameaçando a integridade territorial do país e aumentando a sua instabilidade. E, ao longo dos anos, um novo jogador faria a sua presença se sentir no Níger. Em 2013, os Estados Unidos anunciou que iria construir uma base militar no Níger, o que foi um pouco estranho, principalmente se você olhar o que estava a acontecer naquela época. Vejamos, em junho de 2009, o presidente Mamadou Tandja suspendeu a Constituição por não lhe permitir concorrer a um terceiro mandato. E, em fevereiro de 2010, o presidente Tandja foi deposto por um golpe de Estado. Estes só são alguns dos acontecimentos. E esses acontecimentos tornam um país pouco atraente para a construção de uma base militar estrangeira ou qualquer investimento econômico. Diz-me aí, seja sincero, você investiria num país instável? Pois é, a minha resposta é a mesma que a sua. Mas para os Estados Unidos, esta base militar era necessária. Mas por quê? Porque os Estados Unidos querem proteger os seus interesses. E que interesses são esses? Bem, o monitoramento do urânio, combate contra o terrorismo, influência na região do Sahel e principalmente na região do Maghreb. E isto faz mais sentido quando você olha para a história das relações dos Estados Unidos e o Níger como um todo. E não apenas nos acontecimentos que antecedem a última década antes da iniciativa da construção de uma base militar. Então, vejamos, os Estados Unidos estabeleceram relações diplomáticas com o Níger em 1960, após a sua independência da França. As relações dos Estados Unidos com o Níger desde a sua independência tinham sido geralmente estreitas e amigáveis, com o objetivo de consolidar a democracia e promover o crescimento econômico inclusivo em benefício de todos os nigerianos. O governo dos Estados Unidos concordou em fornecer equipamento militar ao governo do Níger a partir de 14 de junho de 1962. Alguns anos se passaram dessa boa relação até que o presidente dos Estados Unidos da América, em 2003, disse isto. The British government has learned that Saddam Hussein recently sought significant quantities of uranium from Africa. Esta acusação obviamente afetou a relação dessas duas nações, mas logo foi comprovado em março de 2003 que não era verdade quando o Organismo de Vigilância Nuclear informou à ONU de que os documentos relativos à alegação de urânio entre o Iraque e o Níger eram falsas. Alguns anos se passaram até que
We can. So help me God. Congratulations, Mr. President. Em 2009, com a entrada de um novo presidente negro de ascendência africana, muitos países africanos, assim como o Níger, acreditavam que esta fase marcava uma nova era da sua relação com os Estados Unidos. E em maio de 2013, o primeiro ataque terrorista aconteceu no Níger. Logo depois disso, os Estados Unidos enviou 100 militares que partilharam uma base militar com a França. Os Estados Unidos também anunciou que iria construir uma base militar no Níger. Em junho de 2016, militantes do Boko Haram atacaram a cidade de Bosso, no sudeste, matando 30 soldados nigerianos. Mais tarde, em setembro do mesmo ano, Washington acabou de construir uma base militar, uma das suas maiores bases de drones em África, aqui em Agadez, no Níger. A base permitiu-lhes realizar atividades de inteligência, vigilância e reconhecimento que cobriram quase toda esta região do Sahel. O mais recente problema dos Estados Unidos e o Níger começa aqui. Nous, forces de défense et de sécurité, réunis au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, avons décidé de mettre fin au régime que vous connaissez. Cela fait suite à la dégradation continue de la situation sécuritaire, la mauvaise gouvernance économique et sociale. Les frontières terrestres et aériennes sont fermées jusqu'à la stabilisation de la situation. Em 26 de julho de 2023, o Níger sofreu um golpe de Estado quando a guarda presidencial deteve o presidente Mohamed Bazoum e o seu comandante. E o general Abdurrahmane Tiani proclamou-se líder de uma junta militar. As forças da guarda presidencial fecharam as fronteiras do país. Após o anúncio da tomada de poder pela junta militar, o CDAO e outros países africanos condenaram o Níger. Porém, os Estados Unidos não fez nenhum anúncio oficial sobre o golpe, o que é um pouco estranho, porque nos termos da Lei 7008, os Estados Unidos deveriam suspender a maior parte da assistência dos Estados Unidos ao governo do Níger. Bem, levou mais ou menos 3 meses para os Estados Unidos anunciar oficialmente que o Níger sofreu um golpe de Estado e que várias assistências ao país seriam suspendidas. Mas por que levou tanto tempo? Isso é simples. Durante esse tempo, os Estados Unidos estavam em negociações com a junta militar. Eles não meteram a Lei 7008 em efeito porque ela estava a ser de alguma forma usada como uma arma de negociação, onde ela era uma vantagem para os Estados Unidos e o Níger precisava muito da assistência dos Estados Unidos, precisava como nunca. Isso porque quando a junta militar ordenou que as tropas francesas se retirassem do país, a França também usou a sua assistência humanitária como uma arma política, mas falhou. Então, qual era o ponto mais importante das negociações entre os Estados Unidos e o Níger? Primeiro e o mais importante, o retorno do presidente Bazoum ao poder. Sim, os Estados Unidos queriam que a junta militar devolvesse o presidente Bazoum ao poder. A junta militar recusou, alegando que o presidente eleito, o Mohamed Bazoum, havia cometido crimes de alta traição. A falha das negociações levaram os Estados Unidos a concluir oficialmente que o Níger sofreu um golpe de Estado em 10 de outubro de 2023. Então, em 5 de novembro, os Estados Unidos suspenderam temporariamente alguns programas de assistência ao governo do Níger, totalizando quase 502 milhões de dólares. Mas é importante aqui mencionar que os Estados Unidos manteve a assistência humanitária, alimentar e de saúde, que salva a vida e beneficia o povo do Níger. Mas a relação entre os dois países não melhorou, muito pelo contrário. Ela piorou. Em 16 de março de 2024, um anúncio foi feito, do qual o Níger suspendeu o seu acordo militar com os Estados Unidos, com o efeito imediato. Este anúncio veio depois de uma visita que ocorreu mal, inicialmente agendada para dia 12 a 13 de março. A delegação prolongou a sua estadia no Níger por um dia, na esperança de encontrar com o chefe do Estado militar, o general Abdurrahmane Tiani, mas foi negada. De acordo com o porta-voz militar falando à televisão local, ele disse o seguinte:
abre aspas, a delegação dos Estados Unidos não seguiu o protocolo diplomático. O Níger não foi informado sobre a composição da delegação, a data da sua chegada ou a agenda. O acordo da construção da base militar, assinado em 2012, foi imposto ao Níger e violou as regras constitucionais. Este acordo não só é profundamente injusto na sua substância, mas também não satisfaz as aspirações e interesses do povo nigeriano. O Níger lamenta a intenção da delegação americana de negar ao povo soberano do Níger o seu direito de escolher os seus parceiros e tipos de parcerias capazes de realmente ajudá-los a lutar contra o terrorismo. Fecha aspas. Os militares afirmaram que a delegação acusou o Níger de fazer parceria com a Rússia e o Irão e de fornecer urânio ao Irão em acordos secretos, principalmente depois que o primeiro-ministro do Níger visitou o Irão em janeiro. O governo do Níger negou as acusações. As autoridades também disseram que os Estados Unidos ameaçaram tomar medidas contra o Níger se Níger não conseguisse cortar relações com ambos os países, tanto com a Rússia como com o Irão. O governo militar denuncia a atitude acompanhada pela ameaça de retaliação do chefe da delegação americana para com o governo e o povo nigeriano. A junta também parece estar cansada das críticas sobre a forma como os generais lidaram com a transição de regresso ao regime civil. Bem, alguns especialistas criticam como esta reunião foi conduzida desde o seu dia de encontro até a agenda da reunião, que foi definida pelos Estados Unidos. Acusações foram feitas, limites demarcados, tudo pelos Estados Unidos. E isso talvez foi um insulto aos militares do Níger, deixando a questão: por que uma nação não pode determinar as parcerias que um Estado soberano pode ou não ter? Este é o mesmo comportamento ou argumento dos quais a junta militar usou como um dos argumentos para mandar a França embora, dizendo que eles ainda pensavam que estão a lidar com escravos. Então, o nosso vídeo termina por aqui. O que é que podemos esperar disso tudo? Ou o que podemos esperar que aconteça? Que certamente essa abordagem dos Estados Unidos pode realmente mover ou encorajar o Níger a fechar negócios com a Rússia ou com o Irão. E certamente isso seria um grande golpe para os Estados Unidos, visto que eles já haviam de perder um grande parceiro estratégico e certa influência nesta região. Mas aí vem outra questão: será que essa seria uma boa estratégia para o Níger? Bem, claro que o Níger, como um Estado soberano, deve por si próprio determinar as parcerias que um Estado soberano pode ou não ter. Mas se o Níger mudar de parceria, o que é provável que aconteça? O que pode acontecer? Vamos analisar isto a curto ou médio prazo. Vamos olhar primeiro para o terrorismo, que é uma das piores situações do Níger. O Níger sofre com o terrorismo e com a Rússia como parceiro, podemos esperar que os primeiros meses ou até anos o país sofra mais ataques. Por quê? Você já deve estar a se perguntar. Porque a Rússia teria que montar a sua base, importar sua tecnologia e armamento e, o mais importante, o conhecimento geográfico. Estes fatores todos levam muito tempo para se estabelecer. Um bom exemplo disso é o próprio Estados Unidos, que confirmou a construção de uma base militar no Níger em 2013, mas só concluiu em 2016. Um outro exemplo seria o de Burkina Faso, que, apesar de receber apoio da Rússia, nos últimos tempos sofreu uma série de ataques, mesmo depois de receber soldados russos. Ou seja, a Rússia ainda não conseguiu se estabelecer e, caso consiga, vai levar o seu tempo. Agora, os Estados Unidos, nesse momento, buscam suavizar o impacto da recente decisão do Níger de revogar o seu acordo de cooperação militar com os Estados Unidos. E, certamente, eu espero que o Níger encontre seu caminho para, principalmente, se livrar do terrorismo, assim como eu espero que o meu país também consiga se livrar do terrorismo. Então é isso, o nosso vídeo termina por aqui. Se você
é old school, da velha escola, da velha guarda aqui no canal. Você já sabe o exercício de sempre. Dar aquele soco no like, partilhar com pessoas, porque isso nos ajuda a produzir mais vídeos. E, claro, se você quer apoiar conteúdos do gênero independentes, por favor, torne-se membro do canal e do Patreon, link na descrição. E isso nos ajuda muito para poder produzir mais vídeos. Então é isso, meu muito obrigado, Koshikuro, Asante Sana, Kanimambo, tamo juntos, é só o começo. Peace. Se você caiu aqui de paraquedas, por favor, faça o mesmo, tá bom? Tamo juntos. Peace.